chicos, buenas. Hoy seguiremos con nuestro tema ir de compras con la clase 29, pero trabajando un poco más algunas cuestiones gramaticales, ¿vale? Pues tenemos aquí primero adjetivos de color, o sea, los colores mismo. Los colores é masculino, ¿vale? E aí cada cor vai ser o feminino ou masculino, vai depender de cada uma, tá? Mas a palavra cor em espanhol é masculina. El color, los colores. Bueno, tenemos aquí género, que es femenino o masculino, ¿está bien? Femenino o masculino. Y tenemos también los números, que es singular o plural, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer singular, plural de estas palabras? Tenemos aquí blanco, una palabra entonces ahí en singular, en plural, blancos, ¿verdad? Aqui blanca, em plural, blancas. Então, a regra do plural é a seguinte: quando a palavra terminar em uma vogal, A, E, I, O, U, eu adiciono S, como em português. Então, blanco, blancos, blanca, blancas. Tranquilo, não é? Uma regra que vai ser um pouquinho diferente é que, olha essas duas cores aqui, azul e gris. Eles terminam com consonantes. Terminam também, então, em consoantes, em L e em S. Então, eu preciso adicionar em espanhol ES, ok? Então, aí elas vão ficar azules, grises, tá? Então, o plural em espanhol, ele se faz com S quando a palavra termina em vogal. Ele se faz com ES quando a palavra termina em consoante. Tudo bem? Lembra que tinha um texto com a palavra marrones? Então, marrón terminou em N, adiciono ES. Tranquilo? Pues seguimos. ¿Cómo vamos a hacer entonces femenino y masculino? Mira, blanco, blanca, verde, verdes. Aqui você tá vendo que tá no meio? Não tá nem no... Aqui tá no meio verde, né? Não tá nem no masculino nem no feminino. Por quê? Como nós já vimos com outras palavras, as palavras em masculino geralmente terminam com O. Quando isso acontece, as palavras em feminino vão terminar em A. Blanco, blanca, amarillo, amarilla, ok? Mas se essas palavras terminam em E, como por exemplo em verde, ou em A, como rosa, elas não mudam, elas são iguais em feminino e masculino. Nós vimos isso quando trabalhamos as profissões. Lembra que eu falei estudiante, por exemplo, terminou em E. Estudiante, então, é uma palavra que eu posso usar no masculino e no feminino, sem mudá-la, ok? Então, isso também vai acontecer com as cores. Rosa. Eu posso dizer, então, que a televisão é rosa. Y el ordenador es rosa también, ¿vale? Entonces no va a cambiar el género porque termine en A. Tranquilo. Tenéis entonces esta tabla para ver si hay alguna duda, pero creo que está claro, ¿verdad? De esta forma, tenemos aquí un ejercicio. Quiero que penséis de esta forma. Tenéis ahí un color y es este color que vais a repetir. Então, vocês têm uma cor aí e eu quero que vocês a repitam de acordo com essa segunda coisa, esse segundo substantivo. Então, vamos lá. El arroz tá no singular e também masculino. Então, eu usei blanco, ok? La harina é feminino e no singular. Como ficaria a palavra blanco no feminino e singular, então? Ok? Quero que, entonces, agora... deis el pause, por favor, para hacer el ejercicio y ya lo corregimos juntos. Muy bien, chicos, aquí entonces la harina es blanca, porque la harina es femenino y singular. Bien, femenina y singular. La fresa es roja. Lembra fresa, que era morango, ¿ok? Es roja, es vermelha. Y el tomate masculino singular es rojo. Después, las peras.
plural, femenino, son verdes. Y el aguacate es verde. Entonces aquí, singular, masculino. Los huevos son blancos. Plural, masculino. Y la leche nos acordamos que es femenina, es blanca. Aquí hay la para indicar esto, ¿verdad? Después, el café es marrón y las nueces son, en plural, marrones. ¿Tranquilo? Pues entonces aquí es fácil, es la misma regla para cualquier característica y no solamente de color, ¿vale? Después, tenemos ahí las conjugaciones de algunos verbos irregulares. Estos verbos son preferir, que habíamos visto para hablar sobre los gustos, ¿verdad? Yo prefiero esta falda o aquella. El verbo saber, que es el verbo ser. Y el verbo costar, para preguntar el precio, por ejemplo. Entonces, el preferir tiene esta irregularidad aquí. Yo cambio la E por IE, ok? Então, esse E eu mudo para IE. Por exemplo, preferir, prefiero. Prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren. Acordándonos siempre que nosotros e vosotros não cambia, não vai mudar, ok? Mesmo quando o verbo é irregular, o nosotros e o vosotros não é, tá? Tá vendo que ele não tem IE aqui? Ele é fe mesmo, preferimos, preferis, ok? Então, aqui um verbo irregular, mas é uma irregularidade comum em espanhol, né? Nós temos muitos verbos assim, como por exemplo, tener y querer, que ya hemos visto, tienes, quieres, ¿ok? El verbo saber. El verbo saber es irregular solamente en primera persona, ¿vale? Que entonces aquí está destacado sé. Bien, então eu sei, yo sé. ¿Tranquilo? Pues el verbo costar, que tenemos ahí también, es un verbo con una regularidad que es común, que es la UE. Yo cambio la O por UE, ¿vale? Entonces, costar, pero yo digo cuesto, cuestas, cuesta. Aquí nosotros y vosotros no cambia. Y cuestan, ¿ok? Então, ¿cuánto cuestan estos pantalones, por ejemplo? ¿Vale? Pues vamos a seguir entonces con un ejercicio para practicar un poco el uso de estos verbos. Costar. Vai sempre intentar identificar qué cuesta, tá? Para vocês conseguirem conjugar, ¿ok? Entonces, por favor, ahora vamos a hacer el ejercicio, vamos a dar el pause y después volvemos para corregir. Bueno, pues vamos a corregir juntos entonces. La letra A. ¿Cuántos, tarará, estas corbatas? Aquí no era cuántos, era cuánto, ¿vale? Salió mal. Entonces, ¿cuánto cuestan? ¿Por qué cuestan? Porque o que custa aquí está no plural, corbatas. Entonces estas corbatas cuestan, ¿está bien? Después, ¿qué bolso preferir tú? Entonces prefieres, ¿verdad? ¿Qué bolso prefieres? La letra C. ¿Qué precio este jersey? El verbo tener. Si estoy hablando de este jersey, de él, entonces, ¿qué precio tiene? ¿Vale? Después, preferir yo, prefiero. Entonces, prefiero los colores claros. Ah, estaba aquí, mira. Estaba con la respuesta ya, ¿no? ¿De qué talla te darán las faldas? Querer ustedes. Quieren, entonces. ¿De qué talla quieren las faldas? Y aquí saber yo, sé. No sé si comprarme un abrigo o unos pantalones vaqueros. ¿Tranquilo? Pues entonces vamos ahora a otra cuestión de gramática. Esta hay que poner un poco más de atención. Pronombres personales de complemento directo.
Eu vou tentar explicar de uma maneira muito sencilla. Mais adelante, eu hago uma explicação mais complexa, pero por agora não. Então, mais adiante, eu faço uma explicação mais completa e mais complexa para vocês. Por enquanto, eu prefiro que vocês saibam como usar. Portanto, eu vou fazer uma explicação simples para o vocabulário que vocês têm, para a maneira de falar que vocês têm agora nesse nível iniciante, ok? Então, não adianta eu ficar colocando, como a gente via na escola no português, lá, isso é um objeto direto, a pergunta é que, e tal. Mais pra frente, eu vou trazer essa explicação mais completa, mas por enquanto eu quero que vocês entendam como usar. Esses pronomes de complemento direto, pra gente, por enquanto, podem ser encarados, e aí depois também vão ser encarados dessa forma, mas aí eu completo a explicação com algumas outras funções e algumas outras questões, como pequenas palavras que vão substituir alguma coisa que já foi dita, tá? No contexto ou até mesmo nessa mesma frase, ok? Então, quando eu preciso substituir, para eu não ficar repetindo toda hora a palavra, por exemplo, em um diálogo que eu pergunto assim: Has comprado? Você comprou, né? Has comprado el coche? Aí a pessoa vai responder assim: não, eu não o comprei. Claro, aqui nós não temos o hábito de usar, nós dizemos não comprei, não é? Mas eu não comprei o quê? Eu não comprei o carro. Para eu não ter que repetir, no he comprado el coche, eu posso dizer no lo he comprado. Esse lo aqui, então, substituiu el coche. Ok? Porque eu não precisava repetir o que eu não comprei, porque a pessoa já sabia. Então, é isso que vai fazer um pronome de complemento de objeto direto, ok? É isso, ele substitui algo que já foi dito. Muitas vezes, ele já foi dito há algum tempo, mas a gente ainda sabe que é esse carro. Se eu souber o que eu me refiro, então eu utilizo esses pronomes. Claro, aqui eu usei o lo, porque el coche é singular e é masculino. Também tenho que pensar nisso. Se aqui eu usasse, por exemplo, la bici, a bicicleta, eu usaria lá. Então, no la he comprado. Tem que considerar isso. Se eu estivesse falando de los coches, mesma coisa. No los he comprado. Ou de las bicis, no las he comprado. Importante siempre pensar estas cuestiones. Está en plural, está en singular, es femenino, es masculino, para poner los pronombres que sustituyen la palabra. Tudo bem? Então, pensem sempre dessa forma. Esses pronomes aqui substituem coisas que nós já sabemos quais são, para que eu não tenha que ficar toda hora na frase repetindo, ok? Esse lo também é muito usado, como é usado no inglês o it, que é, por exemplo, quando eu digo assim, eu não sei, em português eu não uso, mas em espanhol é comum dizer no lo sé. Por que a gente usa esse lo? Porque se eu não sei algo. E aí esse lo expressa que é esse algo que eu não sei, tá bom? Então, mais comum que dizer assim, quando você diz, não sei, é dizer no lo sé, ok? Então, esse lo acaba sendo bastante usado dessa forma, ok? Bueno, vamos a tentar practicar esto viendo los ejercicios, así es más fácil. Aqui tenéis algo que já é dito, vocês vão ter que identificar do que eu estou falando. Identificando do que nós estamos falando, fica bem fácil para colocar o lá, o las, o lo ou o los, ok? Então, pensem sobre o que se está falando para colocar uma dessas palavrinhas que possa substituir. Entonces, ahora yo voy a esperar que vosotros hagáis los ejercicios y después vamos a corregir, ¿eh? Por favor, el pause. La letra A aquí. ¿Cómo te queda el vestido? Mira, estoy hablando de qué? Del vestido. El vestido está en masculino, como vemos por él, y en singular. Entonces, me gusta mucho, me lo llevo. Aqui eu usei o lo para que eu não precisasse dizer me gusta mucho, me llevo el vestido, ok? Después, la letra B.
Creo que me quedan bien estos pantalones. Estoy hablando de quê? De estos pantalones. Está en plural y masculino. Entonces, sí, estupendamente. Então, sim, ficam muito bem em você, estupendos. Llévatelos. Então, leve-os, llévatelos, ok? Aqui escreve tudo junto, tá? Em espanhol, quando eu digo para alguém fazer alguma coisa com imperativo, sempre o pronome vem depois. Em português também, tá? Então, llévatelos, leve-os, ok? Después, la letra C. Me gusta mucho la casa de la calle Príncipe. ¿De qué me gusta? ¿Qué me gusta, verdad? La casa de la calle Príncipe. Então, aqui, la casa, feminino, singular. Então, la voy a alquilar. Então, eu vou alugá-la. Ok? Después, la letra D. Me encantó este abrigo. Tengo que comprarlo. Porque o que eu gostei? Este abrigo. Abrigo está em singular masculino, por isso lo. Aqui tá no final, porque lembra que todos esses pronomes, nós já falamos disso um pouquinho, quando eu não conjugar o verbo, ó, comprar, não tá conjugado, ele tá ali no infinitivo, na forma fixa dele, na forma dele, né? Mas na forma simples. Então, eu só adiciono o pronome ao final, tá? Então, tenho que comprarlo. Beleza? Tranquilo. Pues, tenemos aquí otra cosa para acordarnos, que es el verbo gustar. Porque el verbo gustar tiene otros verbos que se utilizan de la misma forma que él. Tiene otros verbos parecidos a la forma de usar. Não significado, né? Mas a forma que nós conjugamos. Por quê? Lembrando que um verbo, o que é? Uma ação. Então, gostar é uma ação, parecer é uma ação, né? Achar, né? Nesse caso aqui. E quedar, que é ficar também, é uma ação. Nós não vamos conjugar essa ação de acordo com quem realiza. Lembrem-se disso, nós já vimos com o gostar. Eu não digo que eu gosto, não conjugo de acordo com a pessoa que gosta em espanhol. Eu vou conjugar de acordo com o que se gosta. Lembra que sempre nós usamos alguns pronomes que identificam quem gosta e depois eu conjugo o verbo de acordo com o que eu gosto. Então, nós usamos esses pronomes aqui para identificar a pessoa, com todos esses verbos, tá? Isso aqui identifica. Ok? Então, quem gosta? Yo, me. Tú, te. Usted, él, ella, le. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas e ustedes, les. É isso que identifica a pessoa nesses verbos, que são diferentes. E aí, olha aqui. Eu os conjugo de acordo com o que eu acho, com o que fica bem ou não fica e com o que se gosta. Então, por exemplo, me queda bien la camisa, porque é uma, singular. Eu conjuguei o queda de acordo com a camisa e o me identifica que sou eu. Então, se eu dissesse assim, me queda bien la camisa. Se eu quiser dizer que a camisa fica bem em outra pessoa, eu não preciso mudar essa parte aqui, porque essa parte aqui está conjugada de acordo com a camisa. Eu só vou mudar esse pronomezinho. Então, eu diria assim que nos queda bien la camisa. Porque lembrem-se, o queda está no singular porque la camisa está no singular, ok? Se eu colocasse no plural, camisas, las camisas, eu mudaria o queda para quedan, ok? Então, aqui, queda, quedan, parece, parecem, gusta, gustam. Vou dar um exemplo com cada um, então. Já dei com queda, parece. Este sapato me parece bonito. Estas gafas me parecen grandes. Ok? Com gustar. Le gusta, a ella le gusta el café. A ella le gustan los tés. Os chás, ok? Los tés. Então, lembrem-se sempre, tá? Singular ou plural, de acordo com o que gostamos, de acordo com o que fica ou de acordo com o que achamos. Tudo bem? Bueno,
Entonces, vamos aqui a ordenar estas frases para praticar um pouco. Eu vou fazer com vocês, a letra A com vocês já, e depois eu vou dar um tempo, vocês pausam, fazem as outras. Como que vocês podem organizar isso de uma forma interessante? Primeiro, identifiquem aqui a A. Aqui é minúscula, tá? Identifiquem aí. Temos uma letra maiúscula? Temos, aqui tá no las. Então, tá, pode ser que a frase comece por las. Las o quê? Poderia ser destas palavras las de, las quadros? Não. Então, las camisetas. Então, eu já consegui dizer que são las camisetas. E aí, essas camisetas, tem alguma palavra que poderia estar relacionada a elas? Alguma característica? Sempre pensem assim. Ah, tem quadros. Nós vimos que de quadros. Então, las camisetas de quadros. E aqui nós vimos que tem um gustar. Um gustan. Então, já se refere a essas camisetas. Vamos ver a pessoa, se nós encontramos? Tentem identificar uma pessoa. A gente identifica aqui, ó, através do me. Então, las camisetas de quadro me gustan. Será? Aqui a gente tem um no. Então, no me gustan. Aí sobrou uma palavra que é nada. Quando eu não gosto mesmo, é não me gusta nada, não é? Nós já vimos isso. Então, aí eu consegui organizar a frase, que fica: las camisetas de quadros no me gustan nada, ok? Então, agora vocês podem tentar pensar dessa forma para fazer as outras, e aí eu volto e corrijo com vocês. Vocês podem pausar, por favor, agora. Bueno, entonces, vamos a ver ahora. Aqui, na letra B, eu vou só ler na ordem a frase, e aí vocês podem pausar depois e corrigir certinho, ok? Na letra B. Esta falda te queda estrecha. Esta falda te queda estrecha. Bien? La letra C. Los pantalones de pana no nos gustan nada. Perfecto. La letra D. Mi marido prefiere la ropa clásica. Y la letra E, entonces, estos jerseys de rayas me parecen bonitos. E aqui eu acho que, ó, nós repetimos palavras, eu repeti palavras aqui, né? Esta camisa te queda grande. Aqui estava errado, então, se vocês não conseguiram fazer, tudo bem. A gente troca essa palavra. Esta camisa te queda grande. Poderia ser, por exemplo. ¿Vale? ¿Tranquilo? Pues entonces, siempre pensáis, mira, aqui está gustan, porque eu não gosto das camisetas, está em plural. Aqui está queda, por quê? Porque é falda, no singular. Depois aqui, gustan no plural, porque eu tô falando de pantalones. Prefere la roupa clássica, aqui o verbo preferir é um verbo normal, né? Vamos dizer assim, é um verbo que é conjugado de acordo com a pessoa que realiza a ação mesmo, então sem problemas. E o parecer, parecen. ¿Por qué parecen? Porque são los jerseys, em plural. Tudo bem? Aqui o queda, estava errado, mas o queda é correto porque é camisa en singular, ¿ok? Bueno, chicos, pues entonces vamos a seguir con este tema la otra clase de las ropas, de compras, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.